Vamos dar início a esta sessão do Festival Internacional de Cultura em Cascais. Agradeço o convite. Na correção desta mesa, estou aqui porque António José Teixeira não teve possibilidade de comparecer. Também dizer desde já que António Bagão Félix teve um pequeno problema, nada grave, mas que também o impossibilita de se juntar a esta mesa que tem Sandra Navidi, uma autora que nasceu na Alemanha, estudou em França, também na Alemanha e também nos Estados Unidos, onde vive atualmente. É autora de um livro que a Lua de Papel acaba de publicar, Superhubs, como a elite financeira governa o mundo usando a sua teia de contactos. Tem sido um livro muito bem recebido, é um olhar interior à vida dos muito ricos e da forma como eles integram redes que os alimentam de cada vez mais riqueza. E também Francisco Louçã, todos o conhecemos, lemo-lo há muito, tem atualmente um blog Tudo Menos Economia, juntamente com Bagão Félix, são dois dos três participantes desse blog, alojado no Jornal Público. É um homem que aposta no coletivo, no que à escrita diz respeito. Grande parte dos livros que encontramos de Francisco Louçã são a várias mãos. O mais recente, A Revolução Russa, 100 anos depois, mas temos também Os Burgueses, um livro que saiu há 2, 3 anos e que faz um diálogo muito interessante com o de Sandra Navidi, no fundo falando também dos mesmos muito ricos, mas não tão ricos como aqueles que Sandra Navidi encontra na sua vida profissional. Ela que se formou em Direito, mas que tem um trabalho de muita responsabilidade como consultora. Francisco Louçã, economista, e com uma luta partidária de muitos anos, agora um pouco não tão ativa em termos partidários, mas sempre de participação cívica. Estamos reunidos a partir de um mote de Luis de Camões. É irónico falarmos de dinheiro a propósito de um poeta que raramente o tinha, mas um poeta que falou, cantou, eternizou a nossa globalização. Nós, portugueses, não sei se terá sido a primeira, mas foi certamente pioneira, a globalização que nos levou a procurar trocas comerciais com todo o mundo. Fizemos negócios com os japoneses com mais eficácia do que hoje os economistas fazem olhando para o índice Nikkei. Nós não só trouxemos mercadoria, como vendemos espiritualidade, ou pelo menos atribuímos essa nossa missão dentro do sagrado. É um poema, é um soneto que vou ler aqui para nos enquadrar nesta conversa. O tempo acaba, o ano, o mês e a hora, a força, a arte, a manha, a fortaleza. O tempo acaba, a fama e a riqueza, o tempo, o mesmo tempo de si chora. E depois continua, o tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza, mas não pode acabar minha tristeza enquanto não quiserdes vós, Senhora. O tempo, o claro dia, torna escuro e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo e a tempestade em grande bonança, mas de abrandar o tempo estou seguro, o peito de diamante onde consiste a pena e o prazer desta esperança. Fala-nos do tempo que relativiza toda a riqueza, que é tão democrático para todos. Fala-nos dessa riqueza que atravessará a conversa de hoje. Fala-nos também de outro dos tópicos fundamentais para Camões, as mulheres. Vamos conversar então a partir do dinheiro e da experiência destas duas pessoas, que é muito grande e muito conhecedora. E eu começava por lhe perguntar, Sandra Navidi, se fazer dinheiro é uma arte, se há beleza, se há estilo, se há imaginação e criatividade no ato de fazer dinheiro.
Are you asking specifically in the financial industry? Because I think they're probably to a lesser degree. I think there it's very focused and has become even more focused in the course of globalization and digitization. This world has become more concentrated and more extreme. Mas é preciso criatividade para fazer dinheiro. É preciso uma arte, nascer com essa arte muito específica de multiplicar e de ser cada vez mais rico. Isso é algo que admira enquanto capacidade humana. It's certainly something I do admire. I would say that more and more we are living in a knowledge economy. We're living more in an economy of ideas. It's less production of goods as we had in previous times. We see this with Facebook or any of these tech companies that start with nothing more than an idea, and it's being run by 30 people. Start out, I'm making an extreme example, but a few people, it's valued at $1 billion, and it really moves mountains, or eBay, transforms whole economies. So I would say, yes, you have to be creative, and this whole field of creativity is changing because you have to be very much tuned in to developments which are going faster and faster through digitization. So when, for instance, Donald Trump, I happen to live in America and have to put up with this Donald Trump who's endlessly entertaining, but very annoying. But anyway, so he's very isolationist. He wants to close down borders. And I think that's very nearsighted because we're living in an idea economy more and more. Francisco Louçã, fazer dinheiro é uma arte? Não, nos termos de Luis Caetano, no poema que citou, é uma manha. Agora, repare, nós vivemos num mundo estranho, não é? Bom, e se a literatura está cheia de metáforas, repare aquela que citou o tempo, o mesmo tempo de si chora. Então a finança e o mundo é uma metáfora de uma metáfora. Nós talvez nos possamos sentir um pouco dentro desse universo, porque ontem, como sabem, quem abriu o telejornal teve a gratíssima notícia de que deixámos de ser lixo. E portanto até ontem às 8 da noite nós éramos lixo e agora deixámos de ser lixo, porque é um alívio extraordinário. Enfim, na verdade a finança é muito mais prática, muito mais pragmática, talvez no sentido em que a Sandra estava a referir, porque comprava dívida portuguesa a juros negativos e portanto fazia dinheiro emprestando-nos dinheiro e pagando-nos para nos emprestar dinheiro. Que é uma noção de lixo bastante arejada, digamos assim. Mas a ideia da força e da riqueza, que é a ideia, o tema deste debate, é um paradoxo, não é? Porque é evidentemente um poder. O livro da Sandra Navidi, que eu recomendo, é um livro sobre as redes do poder, como é que elas se organizam, não é? Como é que elas se estruturam. É um poder e é um poder imenso. Agora, evoca também um conjunto de ideias. Muita gente que está aqui presente viu aquele filme do Oliver Stone, o Wall Street, em que há aquele personagem, Gordon Gekko, que se notabiliza, no fim ele é preso. Há alguma justiça poética nessas coisas, mas que se notabiliza por dizer precisamente que a ganância é a força do mundo, que no essencial é uma das teorias económicas mais importantes e do sistema financeiro muito, muito em particular. Portanto, essa ideia da ganância é a ideia forte. Portanto, aí sim, aí está a beleza do poder e do enriquecimento, é a ganância, que é erigida por alguns economistas, não poucos e não pouco influentes, como a força que move o mundo. Aquela que nos permite ser lixo, mas às vezes deixar de ser outros, é a ganância. Concorda, Sandra Navidi? A ganância é o que faz mover o mundo? Well, I say in the book actually that to a certain extent, greed is good. This desire to grow, to accumulate, is an innate human desire, and it has propulsed us forward. It has fired progress, but when it gets to an extreme, when we consume so much more than we actually need at the expense of others, at the expense of society, I think it turns out to be a bad thing, and I think it's reflected in our values, in the Kardashian sort of materialistic, accumulating more and more, and
doing less and less for it, that's been elevated to an ideal. So I think we've come to a state where greed has definitely turned bad, but I think I got a better idea of what you asked before, if making money is an art form, or, I would say when I look at the Superhubs, I look at the financial system in my book through the people at the very top. And of course, that's a very small circle. But if you look at people like George Soros, the billionaire speculator, who bet against the pound, the British pound, to make billions of dollars. Ganhou $1.000 milhões com isso. I don't think I can do the two together. There's a feedback loop, but ganhou $1.000 milhões. Yeah, exactly. Foi uma jogada de mestre. So what I wanted to say was that I think that these people have very specific qualities. They're exceptional people, and they do have a certain creativity. For instance, to bet consistently so successfully like a George Soros, you have to have a sense of when inflection points are ahead. You have to have all the pieces of the puzzle to put them together. Granted, he also lost billions of dollars. He lost a couple of billions in Russia, and he bet against Donald Trump and lost a lot there. But on the whole, when I met him, I think it was in 2004, he had, I think, $8 billion, which seemed like an unbelievable fortune. And then the financial crisis came, and all these little catastrophes, and everybody was pessimistic. And now, a few years later, I think his fortune currently is at $24 billion. So he's become even richer. And it goes to one of the principles that I look at in my book, which is the more you have, the more you should get. It's already mentioned in the Bible. It's a law of network theory that the more you have, the more you attract. But my point is that these people at the very top were like a Larry Fink who founded BlackRock little more than 2 decades ago. It's the largest asset management company in the world. They manage $5 trillion, and chances are that money that you have paid in your insurance company or your pension fund, your car insurance or any of that, is being managed somehow by BlackRock, because all these institutions, they need your money to be managed so that they can pay you when you have a car accident. You need to be paid a couple of €1,000. They need someone to manage the money that you pay in, and so these companies are immensely powerful. But it all started with a person and an idea and a talent with risk management. Quando nos fala de Jorge Soros no seu livro, levando para a questão da arte, quase que penso que Jorge Soros é o Bach ou o Picasso do mundo financeiro, um homem que, imigrante, descobre que a melhor forma de ganhar dinheiro é produzir pensamento e adquirir informação. E ele é hoje um grande filantropo, um grande mecenas, tirando dividendos disso de alguma forma. Jorge Soros é um caso à parte ou há muitos como ele no mundo financeiro dos Superhubs que aqui nos apresenta? I think he's an exceptional case, and we have to observe the time that he started at. It was after the Second World War, but I will say, and he told me the story personally, he started really with nothing. He was, I think, 17 when he came to England, and he actually turned around his wallet and nothing would come out, and he got scared and he asked a relative for help, and that relative turned him down, and he later said, I never forgot that and I paid him back for that. But he started with nothing, but he was very plugged in, and he started with menial jobs. It wasn't like he got a big break by coincidence at the very beginning, but I think he was very good in taking in information and building networks, and started on the lowest level, and he accumulated his knowledge in the old world in Europe. Specifically, he spoke German. He had a German Kindermädchen, a nurse, that brought him up, and so he could read German news, and he talked with Germans, so he knew a lot about post-war German companies, big companies also. And when he went to the States, that gave him an advantage because he could trade on that. But he always kept on building his networks and his contacts, and I say in the book, it's a very crucial network currency that people trade over these networks, and one of them is it's not just capital also, but it's also information, and they make information. And Larry Fink of BlackRock, with his risk management systems, if he manages the money, billions of Portuguese companies and Portuguese pension funds and sovereign wealth funds of Saudi Arabia, whatever, he has a bird's eye view over the system. He knows, he has ideas and knowledge that we
probably can't even fathom because it's so all comprehensive. So he's actually producing information with his risk management systems, and so they become the information themselves. If they're all connected, they are, the best informed people on the planet. Para Jorge Soros e para os outros muito ricos com quem se cruza, Jorge Soros é seu amigo, aqui nos conta, por exemplo, em Davos, nesse lugar remoto da Suíça, onde os super ricos às vezes têm que ficar em pequenos quartos de hotel sem grande graça. É curioso o olhar interior que aqui nos dá desse encontro onde aqueles que realmente contam no mundo financeiro todos querem estar. Nesses encontros em Davos ou noutros, a palavra ética tem valor? Conta para o mundo financeiro? Yes, I would say, granted there are exceptions, but generally speaking, I would say these people are amoral. They're the individual decisions that they make. Yes, of course, they are profit-driven, but I wouldn't say that they're unethical. But the argument that I make is that they're all act in the same way. The 1% all act in their own interest. Then, of course, it has in the end negative effects for the rest of us, the 99%. But in Davos specifically, wealth inequality, the world of the globalization, losers, all these things are talked about, but the problem is that as long as the system is that it is, the way that it is, everybody operates within the system. And I once asked George Soros, you're trying to change the system, you're trying to influence politics, but why do you still then bet against, the euro or, kind of doing things that are weakening the system? And he said, well, as long as the system is the way that it is, I operate within the system. That doesn't mean that I'm not trying to change it. I think that's the underlying problem, because one of the questions that I also ask is, who is at fault here at this current, situation that we're having? Is it the superhubs or is it the system? And I think it's, I go into the arguments in more detail in the book. I think it's both of them, but I think it's the system also, because everybody operates within the rules of the system. And actually, I think it's also something that Piketty, who I understand is very popular here, also, argues about, that, it's a system fault. Francisco Louçã, é possível ser-se muito rico honestamente? Imagino que sim. Acredita agora, que sim? Quer dizer, as minhas crenças neste contexto pesam pouco. Agora, sobre a questão da ética, a resposta anterior levantou um problema muito, muito interessante e eu queria dar dois exemplos. Um é o do BNP, que hoje se chama BNP Paribas, um dos maiores bancos franceses, porque foi relançada a investigação judicial acerca do massacre na África Central, entre os Tutsis e os Hutus. Morreram 800 mil pessoas e o financiamento dessas milícias, que foi preparado com longo tempo, porque implicava um armamento muito significativo, matar 800 mil pessoas é uma indústria, teve uma intervenção bancária e um financiamento internacional. O BNP Paribas, na sequência de um relatório que foi apresentado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, está a ser investigado por isso, disse há muitos anos depois, mas a boa notícia é que a investigação prossegue. O HSBC, um dos maiores bancos do mundo, foi condenado e pagou uma multa por ter permitido o branqueamento de finanças dos cartéis de droga mexicanos, através das suas filiais no México. Pagou uma multa. Essa é a má notícia, porque nós nos podemos perguntar como é que é possível um sistema de justiça que, comprovada por admissão própria, provas existentes e por admissão própria, da participação numa operação de branqueamento do dinheiro de um cartel de droga por parte de dirigentes bancários, a punição que eles sofrem é uma multa. Uma multa. Fazer parte do tráfico internacional de droga. E, portanto, nós podemos perguntar qual é a relação da ética? Nenhuma. Puro exercício de poder.
por exercício de poder, aquele que permite financiar umas milícias por qualquer razão, de alguma ambição de controle sobre territórios com recursos minerais na África Central, ou pela vantagem financeira imediata de ter um fluxo de liquidez que é garantido pelo produto criminal bruto que representa o tráfico de droga. Portanto, muito pouco. Essa é a razão pela qual eu acho que nós devemos olhar para as questões financeiras como uma rede, muito bem, e como um sistema de poder. Porque a crise que vivemos há 10 anos atrás, fez este verão 10 anos, não é? Começou no verão de 2007, e que teve consequências muito graves no conjunto da economia mundial. Foi a primeira vez depois da Segunda Guerra Mundial que o PIB mundial baixou no seu conjunto. Já houve crises muito grandes, mas nunca o PIB mundial tinha baixado, porque havia sempre países que continuavam a crescer, mesmo que no centro, os Estados Unidos, Europa e outros, que houvesse uma crise. Não aconteceu assim, crise muito grave, prolongou-se. A Europa, no seu todo, ainda não está ao nível de PIB per capita de 2007, apesar de todos os magníficos sinais de recuperação, não estamos ainda com a cabeça fora d'água. Estaremos só brevemente. Com tudo isso, olhar para tudo isso, creio que deve ser visto com alguma distanciação, com o cuidado de ver como funciona este poder e como se criou esta economia sombra, esta finança sombra. Creio que é o modelo melhor para isso. E é por isso que a ideia da ganância é uma espécie de, se me permitem a expressão, fantasia gótica acerca do decurso deste poder. O Milton Friedman, que vai ser Prémio Nobel da Economia e um dos grandes promotores das ideias neoliberais nos Estados Unidos, começou por ser, aliás, um economista relativamente marginal, tornou-se depois um economista muito central e hoje é um pilar, ele já morreu, é um pilar de referência para a desregulação bancária, para a atuação desreguladora dos bancos centrais, digamos, para esta promoção da finança como um mercado com as suas leis próprias. Fazia um programa na televisão norte-americana, que o tornou, aliás, muito famoso, Free to Choose, e um dos episódios desse programa é dedicado à ganância. Ele utilizava o termo, na altura, ainda mais cru do que será hoje a sua utilização, para explicar: a ganância é boa. Como se fosse a mesma coisa uma pessoa querer ganhar melhor, ou o ato da ganância, que é querer prejudicar os outros o mais possível em função do seu benefício próprio. São duas coisas diferentes, creio que são, aliás, dois mundos culturais diferentes e duas formas de atuar diferentes. Ora, o Milton Friedman e a revolução neoconservadora que ele representou, que foi popularizando estas ideias que deram corpo à finança sombra e estes superhubs, né, neste termo, tinha uma agenda muito precisa, que aliás foi enunciada na campanha de 1964 do Barry Goldwater e que depois continuou e que hoje talvez seja uma das origens do Tea Party e distantemente do Donald Trump, que era terminar com a segurança social. Terminar com as escolas públicas. Quando digo terminar, quer dizer não existe segurança social, porque o mercado e as obrigações das pessoas pela constituição de poupanças no sistema financeiro deve resolver o problema da nossa segurança social futura. Não deve haver escolas públicas, não deve haver, por aí adiante. E por isso mesmo é que a experiência do Chile foi tão importante. Quando os discípulos do Milton Friedman ou do James Buchanan, um outro economista neoliberal, aliás mais agressivo ainda do que o Milton Friedman e também prémio Nobel como ele, chegaram ao poder no Chile com o general Pinochet, uma das primeiras agendas foi para um regime que era o Estado total, poder militar, repressão violenta, destruição, foi privatizar a segurança social. E eu acho que, por isso, quando nós olhamos para o percurso da utilização do recurso e para o mundo em que vivemos, podemos perceber como é que os bens públicos e a organização do poder económico se podem chocar de uma forma tão violenta e como é que nos últimos anos, vida a escândalos bancários, vida a forma como o sistema financeiro foi crescendo, o mundo ficou mais vulnerável a estas crises. E o que se tem passado no tempo mais recente é talvez um exemplo, ao ponto de nós nos fazermos dependentes de uma notação de uma agência
que é difícil reconhecer como sensata, porque aquilo que nos vem dizendo sempre, as agências de notação, o que nos dizem é: não podemos aumentar o salário mínimo nacional, não podemos corrigir a austeridade, é preciso sacrificar o país e, portanto, nunca tivemos, para essas agências, melhor primeiro-ministro do que aquele, cujo nome não me ocorre, que dizia que Portugal tinha que ter um programa que era empobrecer. Nós tivemos um primeiro-ministro que disse que o nosso programa era empobrecer. É um herói do sistema financeiro. No livro de Sandra Navidi, somos advertidos para os perigos da desigualdade. Aqui se fala dessa monumental crise financeira que, como diz Francisco Louçã, está agora, eu ia dizer, vamos celebrar 10 anos, não celebramos nada, celebramos porventura a recuperação que está a acontecer. Leio aqui um excerto deste livro, Superhubs, de Sandra Navidi. As finanças têm sido um dos principais impulsionadores da crescente disparidade de riqueza e da desigualdade. Enquanto a pobreza extrema a nível global diminui de forma consistente nas últimas décadas para os níveis mais baixos de sempre, a disparidade de riqueza aumentou significativamente. Está agora em máximos nunca vistos e espera-se que cresça ainda mais. Atualmente, 80 pessoas detêm a mesma riqueza que os 3,6 mil milhões mais pobres do mundo. E a riqueza combinada dos que compõem a camada de 1% dos mais ricos irá superar em breve a dos restantes 99%. Muitos neste grupo das superelites são pessoas ligadas ao mundo financeiro. Este desenvolvimento tem sido exacerbado pelo facto de os ricos poderem capitalizar os retornos sobre a propriedade e não apenas sobre o trabalho, numa prática conhecida como procura de rendimentos. Por outras palavras, podem deixar que o seu dinheiro trabalhe para eles e, ao longo do tempo, esses investimentos geram uma taxa de retorno mais alta do que a taxa de crescimento da economia. Por oposição, os salários derivados do trabalho não aumentam tão rapidamente como os rendimentos do capital. E depois diz-nos que o empreendedor, superinvestidor e multimilionário Nick Hanauer tem advertido os seus companheiros zilionários de que a revolta está para breve. Capitalista convicto, argumenta que os Estados Unidos estão a transitar de uma sociedade capitalista para uma sociedade feudal. Na sua opinião, essa acumulação de riqueza é socialmente desestabilizadora e conduzirá de forma inexorável a uma revolução que provavelmente será desencadeada por um evento súbito e imprevisto. Esta advertência, Sandra Navidi, de que o aumentar das desigualdades é um risco para os próprios muito ricos, para os próprios super ricos, este risco are you in trouble with it's needs to start over. Okay. The answer. Eu estava a perguntar-lhe sobre o risco que esta desigualdade acarreta para os próprios super ricos. É um medo que sente nestas redes da alta finança, do grande capital económico? Não há aqui uma certa caminhada para o fim de um mundo como ele é hoje, se esta desigualdade continuar a alargar-se? Yes, the Superhubs are very much worried about this impending revolution. It's been a bit abstract. It's hard to imagine, but I think that the election of Donald Trump is a manifestation of that, is like a first sign, because I think people, apart from a small part that have fascist tendencies and, idealize violence and resistance. Apart from those people, I think there were a lot of people who actually voted for Trump as a protest vote because they wanted to upset the system. They wanted to disrupt the existing structures, and Donald Trump explicitly said, I will get rid of institutions. He said, I'm anti-United Nations, I'm anti-NATO, I'm anti-European Union. I will break all these structures apart and create something better and new that is good for you. And I think
I argue in my book, it was a revolt of the people against the structures that the superhubs have created, these impenetrable networks, these monopolistic relationship structures that if you're not coming from a similar socioeconomic or educational background, there's no way you can break into it, and there is no way you can join into the pie. And because of the income distribution mechanisms that you just read from my book, and actually I think I footnoted Piketty with that, this development, this trajectory that we're on is set to become even more extreme. It's, exponentially going to be higher, and actually the Oxfam numbers that you quoted, 80 people own as many as the rest of the world. This year, I think it was already 60 people. So we know next January, when the paperback of the English version comes out, it's probably going to be 40 people. So it's going to get more and more extreme. To answer your question, the rich people have been concerned about this. I mean, these developments have been in the pipeline for a very long time. And after the financial crisis with the easy monetary policy, printing money for lay people, the benefits of that have come, I think in the benefits after the first 3 years of the crisis, the top 2%, I think, benefited from it the most. I mean, I don't have the numbers present right now, but it was extreme. They benefited in the run-up to the crisis from the developments that caused the crisis, and then they benefited from the easy monetary policies, the two top percent, and the rest, didn't. I think they gained 95% in the first 3 years of the crisis. So these people are worried about that. It has been a topic at international fora, such as the World Economic Forum, but yes, if something really bad happens, they can flee to their farms in New Zealand, or they bought forest land in Canada, so they'll be fine. But I mean, if you ask most of them, is that the world that you want to live in? I don't think they do, and I have a feeling the older they get, they want to hedge their bets and be on good terms, just in case there is someone up there. So, and they do more for the system because they know they can't take it with them. They're very concerned. So I think they're worried. At the same time, they're not going to be affected like the rest of us. Acredita na possibilidade desta revolta um dia ser algo de violento, de inversão de uma sociedade tal como a que temos hoje, se a desigualdade se continuar a aprofundar? Bem, a sociedade que nós temos hoje é extremamente violenta. É geradora de violência. A fome é uma violência extrema, a desigualdade a que se referiram é uma forma extrema de violência, porque se é certo que uma parte maior da população mundial já está no limiar da sobrevivência, a desigualdade significa que o acesso a outros bens, incluindo bens culturais ou bens simbólicos e alguns bens essenciais de vida, é muito limitada para uma parte muito importante da população. E, aliás, o que cria sempre problemas de distorção extraordinário, quer dizer, ninguém imagina um mundo em que na China haja o grau de motorização que há na Alemanha, ou seja, 3 carros por família. Por isso eles investem no carro elétrico agora. E fazem muito bem, mas ninguém imagina. Portanto, as estruturas económicas, o poder financeiro e as estruturas industriais agarram-se aos seus poderes e às suas tradições. Veja com o Donald Trump a tentativa de reabrir minas de carvão. Não tem nenhuma viabilidade económica em nenhuma circunstância. São absurdas. Ele vai percebê-lo depois. Bom, não sei se vai perceber ou se simplesmente tem um lobby com o qual se corresponde e que faz parte dos seus negócios ou dos seus amigos de negócios. O grande problema do poder desta elite financeira é que ela é uma classe dirigente como nós nunca conhecemos na história mundial. Houve a ideia, aliás, a ideia que foi citada do livro da Sandra Navidi, do milionário, que diz que podemos estar a regressar do capitalismo como o conhecemos para uma espécie de feudalismo. É uma ideia muito curiosa, é uma ideia muito interessante e assustadora, porque remete precisamente para o seguinte: em todas as grandes organizações sociais, civilizacionais, nós conhecemos a classe dominante.
Conhecemos a aristocracia, conhecemos a nobreza, conhecemos os capitães da indústria, conhecemos a acumulação de capital, conhecemos os esclavagistas, conhecemos os ditadores, conhecemos o Espírito Santo, conhecemos os melos, sabemos quem eles são. E de repente deixamos de saber quem são. A classe dominante passou a ser etérea, passou a estar representada. O exemplo da BlackRock é um exemplo extraordinário, porque a BlackRock, que gera a maior carteira de ativos do mundo, o FIC, que é o seu presidente, diretor, é um dos protagonistas do livro, é uma empresa que, como tem esse poder financeiro, representa um dos maiores acionistas de grande parte das várias multinacionais do mundo, incluindo as que concorrem entre si. Ou seja, pode estar na Pepsi-Cola e na Coca-Cola, pode estar na Procter & Gamble e na Johnson & Johnson, pode estar na Shell, pode estar na Exxon, pode representar um conjunto de empresas, um poder financeiro que é o poder de extração de rendas. Já não é só diretamente o poder de organização da economia. O que quer dizer que a sua relação com uma revolução ou uma revolta, ou seja, com a emergência de um protesto de alguém que procura captar o poder ou decidir sobre o poder, é muito distante. É muito distante. A BlackRock é uma das grandes acionistas da EDP em Portugal. Também comprou alguma coisa na privatização dos CTTs. Bom, alguém os sente nos CTTs? Não, é uma aplicação financeira. Assim como a empresa que vai comprar um novo banco, é uma aplicação financeira. O Altice, que comprou a PT, é uma aplicação financeira. E esses nós conhecemos a cara deles, porque é um imigrante português em França, não sei o quê. Daqui a 3 anos vai ser outro, vai estar vendido para outro. Desapareceu. Portanto, havia uma expressão que era o capitalismo nómada, não é? Portanto, instala a tenda num determinado sítio e depois desaparece. É muito pior do que isso. São viagens lunares, não é? São viagens estelares. Portanto, não tem nenhuma relação com... O que quer dizer que a possibilidade de uma revolta cidadã, como nós a conhecemos, de um protesto, porque aparece essa revolta, a vitória do Corbyn no Partido Trabalhista Inglês, é uma expressão dessa revolta. O Partido Trabalhista Inglês fazia parte da convergência consensual dos partidos de centro com os partidos de direita sobre as ideias neoliberais. Há um aspecto, uma página interessante do livro que conta o Tony Blair a chegar a um cocktail da JP Morgan Chase em Davos. E porque é que ele é aplaudido e acariciado pelos seus amigos? Porque Tony Blair é um bom organizador de clientes. É isso que ele é, um bom organizador de clientes. Um homem que foi primeiro-ministro, que teve uma importância enorme na política europeia, na viragem para o Iraque, no caminho para o nosso querido José Manuel Durão Barroso para a presidência da Comissão Europeia, tudo coisas que lhe podemos agradecer, e aí está ele, é um organizador de clientes. Portanto, é um intermediário. Agora, é um intermediário, porque o setor financeiro como tal, portanto, a sua vulnerabilidade ao protesto social ou à eleição de um governo preocupado com o controle financeiro, é muito distante. E muito bem protegida, aliás, porque os mecanismos que foram constituídos para este poder são mecanismos muito consensualizados e muito reforçados pela aceitação e que protegem de qualquer eventualidade. Um exemplo só: a liberdade de circulação de capitais, que é um mantra do mundo de hoje, não pode ser posta em causa. Mas a liberdade de circulação de capitais só quer dizer que nunca pode haver uma política económica num país, mesmo num país desenvolvido, país médio como Portugal, ou num país grande como a França, aconteceu com o Mitterrand, não pode haver uma política económica autónoma ou decidida democraticamente por este país. Se este país decidir fazer alguma transformação no sistema financeiro, havendo liberdade de circulação de capitais, a sua moeda desbanca. É destroçada, porque há liberdade de circulação de capitais, que é uma exceção absoluta na história da humanidade. Todos os grandes economistas do século XX acharam sempre inadmissível, inconcebível que pudesse haver liberdade de circulação de capitais. Lemos o Keynes, que é um lord britânico, um liberal, um homem de imenso bom senso, que teve, aliás, um grande papel na luta contra os nazis e na organização económica da Europa na primeira metade do século, e o que ele escreve é: no dia em que houver liberdade de circulação de capitais, nenhum governo ou nenhum banco central pode controlar a taxa de juros, portanto não pode controlar o investimento, portanto não pode responder às necessidades do seu país. A partir daí está tramado.
E a organização estrutural que permitiu uma economia extrativa baseia-se na imposição de regras que funcionam como leis, até como dogmas, porque estão muito protegidos por uma parte importante da ciência económica, por consensos, por esta ideia, por estas portas giratórias, por esta absorção, e portanto, repara, quer dizer, simbolicamente nós conhecemos bem isso, porque a passagem do Durão Barroso da presidência da Comissão Europeia para a presidência da Goldman Sachs é um exemplo extraordinário disto, é um retrato exato disto, do vazio, da vulnerabilidade, da baixeza, do preço que é colocado para estas operações e da forma como esta elite se organizou e foi criando o seu poder. E, portanto, pode haver uma revolta? Pode. É preciso que ela seja muito ampla, uma escala muito global, para que isso aconteça. Se acontecer, bom, teríamos um princípio do século XXI. Antes de ouvir de novo, Sandra Navidi, dizer que quem quiser colocar questões à mesa, levante o braço, ser-lhe entregue um papel onde poderá escrever uma questão para qualquer um dos convidados nesta conversa. Sandra Navidi, a Goldman Sachs, e este que é referida amplamente no seu livro, é também um exemplo perfeito de uma capacidade enorme de criar estas redes eficazes que juntam o poder político ou o anterior poder político, porque geralmente são homens que saíram da esfera da governação e que passam a, de certa forma, vender a sua agenda de contactos. Mas a Goldman Sachs é a raiz de todo o mal, podemos dizer assim? Ou é apenas uma empresa muito competente deste mundo financeiro? Yes, I argue in my book that these superhubs, and maybe just to explain, I explain the financial world as a network, and when you look at pictures of networks, then usually they consist of little dots that are connected by lines. And in a human system or social system or the financial system, where I look at the people at the top, they're all nodes in the system, these little dots. We're all nodes in the financial system. We all have a bank account, and we all take out mortgages for our home, so we're all participants. But these people are exceedingly well connected, and the more well connected a node in a network becomes, the more it moves to the center. And Goldman Sachs, first of all, the people who work at Goldman Sachs are all very well connected, so they are personal superhubs, people. And then the institutions as such, amongst institution, is a superhub. And maybe just on a side note, because we talked about it earlier, is that I mentioned it in the book also that the University of Zurich, the ETH, did a study that said that almost all of global corporations are in the hands of a few financial institutions, just a few dozen, and the top 10 are all the biggest. So that, of course, gives the people who are the CEOs, the bosses of these institutions, immense power, and that would also apply to Goldman Sachs. Goldman Sachs is very good at playing this game. It's very good at network theory. It places people in the right positions. It is very good at operating the revolving door, people going to the political establishment back and forth. They basically buy politicians. I have a subchapter that says that the U.S. has the best democracy money can buy. They buy laws, they buy politicians, and it's all, legal. Is it really corruption? Probably yes, if you look at it from an ethical point of view, but it's all within the laws because they pay for the laws. So they're very good at the system, and case in point, Donald Trump, the anti-establishment guy, becomes president, and he vows to drain the swamp and bring in all these new people, kind of a revolution of his own that he wanted to start, and voila, what happens? He's just basically in power. He has a little bit of a problem because he wasn't part of the established networks. So he came in through a vote of the people. He was part of the social scene in New York, but he wasn't part of the Larry Finks of BlackRock or the Steve Schwarzman of Blackstones, all these, or George Soros. They kind of looked down a little bit on him. He
was a TV entertainer first and foremost. But so he gets into the White House, he doesn't have networks. What is he supposed to do? He doesn't have people who know what to do, who are connected. So the people who I wrote about, some of whom are Republicans, many of them are Democrats, but what happens usually in financial institutions, they hedge their bets. 50% donate to Republicans and 50% donate to Democrats, so whoever gets in power, they're in good shape. But Donald Trump, is barely in power, and he has 5 at one point 6 people from Goldman Sachs. Anthony Scaramucci, who's a friend of mine or acquaintance, who did not support Donald Trump at first, actually argued with him. But these people are very good, very practical. Exactly. And so he was the communications director famously for 10 days, but Steve Schwarzman had a much more powerful position. But how did these people come in? Also through his son-in-law, Jared Kushner. So Goldman Sachs, no matter what happens, even if there's a revolution from the people, I'm sure Goldman Sachs somehow will be in good shape. Mas Donald Trump. Could I just quickly say, claro. Revolution of the people, what we saw in the United States and Charlottesville, I think is kind of a manifestation also of sort of a revolution a little bit, because Donald Trump is pitting different parts of the populations against each other, and we saw an outbreak of violence that was pretty unbelievable, and that could escalate very quickly. And we must not forget that in the United States, people have guns more than anywhere else. So it is a disconcerting thought. You can never imagine this really happening. But then when you look back, what happened in the past seems pretty unbelievable too, and that wasn't so long ago. So I'm actually worried about the United States. Está preocupada, já aqui nos falou de Donald Trump e já nos disse também que as pessoas votaram nele numa forma quase contestatária deste sistema que levou tantas à pobreza, desde a bolha do subprime até toda a linha de comportamentos errados por parte de grandes empresas, nomeadamente as agências de notação financeira, que nos tiraram ontem à noite do lixo, a Standard & Poor's. As pessoas votaram em Donald Trump para contrariar um sistema que Donald Trump representa com essas nuances que nos referiu há pouco. Há quem dentro dos Superhubs olhe para Donald Trump de cima para baixo, mas ele é de facto um símbolo destas redes. Estará ao serviço delas durante a sua presidência, ou elas estão preocupadas com o que ele pode fazer? The networks are very worried about what Donald Trump can do because they cannot control him. And they knew that beforehand, and I had a key event that I remember in Davos in 2016 it was already seemed that Donald Trump would make it. It was pretty unbelievable. And there's this dinner that takes place every year. It's hosted by Bill Browder, who also is in the book. He at one point was the biggest investor in Russia, and he's now on Putin's kill list, so he's very anti-Putin. But anyway, there are all these big hedge fund investors who come together there are several hundreds of billions of dollars under one roof of a little pizzeria. It's like 40 guys. And none of them supported Donald Trump. They supported other Republican candidates, and there are these really smart people, very wealthy. They can, one was Paul Singer, the hedge fund guy who bet against Argentina and sued Argentina. And so they can make anything happen. And there's this one crazy person, Donald Trump, and nobody knew what to do. Nobody knew how to get rid of him. So at some point they saw there's nothing we can do. People love him, whatever. So we'll just go with the flow, and we try to ingratiate ourselves with him, and then he'll serve our interests, but they can't control him. Anything he does is counterproductive for them. So far, so good, but it can get worse. So he only acts in one interest, and that is his own interest. Se estas redes são tão poderosas, conseguem derrubar Donald Trump? Well, that's a whole nother question. I think the key question here is, can democracy reign in Donald Trump? Because the United States has a famed democracy and has checks and balances that is supposed to control an autocratic
sort of dictator. I think Donald Trump is super dangerous. I think he is an autocrat. I think he's trying to disable democratic checks and balances, the separation of powers. Is pretty unbelievable what he does with regard to judges, with regard to the free press, and it worries me also with regard to other countries, also in Europe, because it kind of signals what is possible with the support of a certain segment of people. So the networks in and of themselves, I guess they will try more, but I think they're trying now to help strengthen democratic controls, like the special investigator, Robert Mueller, because I am 100% certain that the Russians infiltrated the United States with their information war, that he has been laundering money for Russians for decades, and it's all going to come out, but it's going to take some time. So I think that's the only way that the networks can disempower Donald Trump, because if they overplay their hand, then the danger is that the people who do support him are going to strike back with sort of a revolution, with more violence, with chaos, and that could be even worse for the system. Poderá Donald Trump ser o fator de uma revolução, de um caos? Pensamos, por exemplo, em pessoas como Slavoj Žižek, que antes das eleições disseram: eu votaria Donald Trump se fosse americano. O que é que leva a esta tendência para achar que aquele homem poderia, de alguma forma, abanar o sistema, subverter o sistema? A atitude do Žižek foi uma vergonha. Pois foi. Foi que prova que o disparate é livre e, enfim, a vontade de ser notícia permite tudo, que é uma espécie de mercenarismo político ou mercenarismo ideológico. E acho que não é preciso dizer muito mais sobre isso. Mas ele não estava sozinho nessa, quase numa espécie de desejo de anarquia. Não, outra coisa é perceber que a globalização como financiarização, deslocação dos centros de poder, desindustrialização, desemprego estrutural, provoca reações sociais que podem ser absorvidas por populistas de muitos tipos, e Donald Trump é um exemplo desses. E é evidente que ele ganhou nos Estados-chave em relação à história do predomínio democrata por causa desses efeitos de desagregação social que ele soube interpretar e a que soube responder ou a que soube enunciar melhor do que a política tradicional do sistema americano. Em certa medida, nós estamos a criar monstros no sono da razão, porque todo o processo de globalização, todo este processo de predomínio da elite financeira, toda a sua arrogância, toda a política extrativa em relação às economias, toda a ideia do sacrifício, toda a ideia da destruição, toda a ideia da austeridade, é geradora de revoltas que muito dificilmente se identificam e que sentem um vazio político. Quando nos últimos dias, ainda durante esta semana, assistimos todos, não sei se a vossa reação será a mesma que a minha, admito que possa ser nos casos e não ser noutros, e quero dizer-vos isto com toda a lisura, mas quando eu ouço esta semana pessoas inteligentes e pessoas respeitáveis a falar de um ministro das finanças europeu, a falar de governação europeia, a falar de projetos desse tipo, sinto um tremor, porque é exatamente o mesmo tipo de fantasmagoria social que vai alimentar todos os populismos. Será a Marine Le Pen ou outra Le Pen qualquer, será outro tipo de realidade, mas quanto mais se deslocar da vida concreta das pessoas, se lhes retirar capacidade de decisão e se lhes anunciar que há uma fantasmagoria que vai tutelá-las e que vai cuidar delas de alguma forma, sem exigir a participação direta delas, ou seja, a democracia como nós a conhecemos, ou seja, como soberania, podermos eleger quem nos representa, poder obrigar à prestação de contas quem nos representa. Quanto mais distante, quanto mais etéreo, quanto mais universal for o poder, menos democrático ele é. Não tem nenhuma capacidade de controle das populações, porque há sempre um reconhecimento da comunidade
as comunidades dos deserdados nos Estados Unidos, as nossas comunidades nacionais, a instrumentalização possível de uns contra outros, e isso é um resultado deste processo de internacionalização violenta. Em certa medida, a Goldman Sachs, o exemplo que foi dado agora, é um protótipo extraordinário disso, não só porque é talvez o grande operador financeiro que mais cuidado teve com a captação dos políticos e a captação e a continuidade dos políticos, mas pela sua própria figuração. Na sua pergunta dá um bocado, perguntava, o Goldman Sachs é apresentado como um representante demoníaco. Bom, eles apresentam-se exatamente ao contrário. Há uma frase muito célebre de uma entrevista que é ao New York Times, creio eu, do Lloyd Blankfein, que é o presidente da Goldman Sachs, em que o que ele diz é exatamente o contrário. Diz: nós fazemos o trabalho de Deus. É a expressão mais célebre dele. Nós fazemos o trabalho de Deus. E é verdade. É assim. Portanto, estão em todo lado, têm todo o poder, nada os pode questionar. Há outra definição de um Deus, é isto mesmo, está em todo lado, tem todo o poder, nada o pode questionar, é um Deus. Agora, isto leva a coisas extraordinárias. Há uma história, eu estive a fazer há pouco tempo um estudo sobre o setor financeiro, e há um episódio no verão de 2007, quando se começa a anunciar a crise do subprime, que é significativo disto, que é com a Goldman Sachs. O David Viniar, que é o CFO, o diretor financeiro, era o diretor financeiro até 2014 da Goldman Sachs e seu vice-presidente, começou a detectar, ele é um analista financeiro muito experimentado, um veterano, e ele começou a detectar movimentos muito imprevisíveis na oscilação dos preços de ações. E, portanto, enfim, há uma média geral do movimento, há pequenas deslocações, vocês ouvimos falar disso, a bolsa subiu, está no vermelho, desceu 0,3%, são pequenas variações. Quando se acumula muito tempo pode ter efeitos catastróficos pela deslocação da riqueza. Mas ele começou a identificar grandes variações e encontrou 3 dias seguidos, em ações-chave, variações de 25 desvios padrão, que é uma coisa gigantesca. Aliás, a probabilidade estatística de haver em ações representativas 3 dias seguidos de 25 desvios padrão da alteração é a mesma probabilidade de eu ganhar 42 vezes seguidas a lotaria. Não vai acontecer. Não existe no mundo. Isso não existe no mundo. Essa probabilidade não existe. O que é que o homem fez? Começou a vender ações. Portanto, a Goldman Sachs recomendava a compra, mas vendia. E, portanto, é um exercício extremo de poder. Houve um caso mais tarde que foi detectado agora nos últimos anos e, enfim, quem vai lendo isto deve ter reparado, que é o caso das taxas Libor. A taxa Libor é fixada todos os dias às 11 da manhã em Londres por um consórcio de bancos e é depois divulgado ao meio-dia e todos os dias dá uma referência do padrão de pagamentos interbancários, nos fluxos interbancários e, portanto, serve como taxa de referência para muitos empréstimos. É como o Euribor no nosso caso, é uma taxa de âncora de referência. E percebeu-se que os bancos que participavam nisso combinavam a taxa. O que evidentemente é um crime de imensa dimensão, porque se a taxa resulta do fluxo das operações, registra o preço dessas operações. Bom, há um efeito de poder nisso, claro, mas é o efeito de mercado. O mercado é um poder? É, mas é o mercado. Outra coisa é aqueles que vão determinar a taxa porque registram as suas operações, estarem a usar o conhecimento e esse poder para poder ganhar diferenças. E são diferenças gigantescas. E no ato de acusação, na acusação judicial já houve uma pessoa presa e já houve, aliás, um homem condenado a 14 anos de prisão, um dos presidentes de um destes bancos. Na acusação vem um dos pequenos detalhes para sentirmos isto, é um mail entre 2 destes presidentes de banco, em que um deles diz para o outro: if you ain't cheating, se tu não estás a fazer batota, vais fracassar. Se não fazes batota, fracassas. Portanto, esta é uma lógica extrema de poder. Mas repare, é num poder em que, em princípio, nunca seria penetrável.
nunca se conheceria. E, portanto, poderia exercer essas pequenas diferenças de uma forma com um controle extraordinário, porque dá um poder imenso. Há um investigador americano que escreveu um livro, foi publicado pela Lua de Papel, que é Flash Boys, e que é a história de como alguns bancos decidiram criar uma rede de fibra óptica para conseguir ter a informação do mercado de Chicago 19 microsegundos antes do resto do sistema. 19 microsegundos. Para com essa diferença poderem fazer compras com outra efetividade. Portanto, é um mundo de informação, sim, mas é tudo um mundo de poder. Tudo um mundo de poder. E este poder é um poder gigantesco. If you ain't cheating, you fail. E é um mundo que podemos conhecer melhor neste livro de Sandra Navidi, agora editado pela Lua de Papel, Superhubs, como a elite financeira governa o mundo usando a sua teia de contactos. E também, numa escala mais próxima, os burgueses, quem são, como vivem, como mandam, de Francisco Louçã, João Teixeira Lopes e Jorge Costa, que nos dá os casos particulares, que dá nomes às pessoas, como aliás Sandra Navidi também o faz. Nos diz Francisco Louçã neste livro como a burguesia se reproduz pelo capital e se replica pela cooptação, aquilo que estávamos aqui a escutar, como a cooptação de governantes pelas empresas ou a sua promoção social por terem sido governantes permite o acesso a um estatuto, a rendimentos salariais e prémios, a jogos de influência que muitos não tinham como ter, não tinham possibilidade de ter de outra maneira, e basta olhar para as empresas do PSI 20, para aquelas que ainda lá permanecem, outras saíram porque esta rede de contactos foi por caminhos que a justiça era bom que um dia desse a devida punição. Para esta edição portuguesa do livro, Sandra Navidi escreveu um prefácio olhando a nossa realidade e começando desde logo por nos dizer que Portugal tem sido historicamente um terreno fértil para o domínio de uma pequena elite, os chamados Superhubs. Pergunto-lhe se teve a oportunidade de, para além do que escreveu neste prefácio, que é uma excelente análise, se olha para Portugal hoje, um dia depois da Standard & Poor's nos ter retirado dessa categoria com uma designação humilhante, mas que é assim que é, lixo, agora somos BBB menos, creio eu. Como é que olha para a situação de Portugal depois desta nova classificação honrosa que já não pertence ao lixo, Sandra Navidi? Well, I think I think Portugal has been on the upswing for quite a while, so I think the outlook has been positive. Growth has been slow but steady and solid, and unemployment has been reduced, and the economy has been doing better in terms of superhubs. I mean, I researched Portugal's history in a little more detail, and I write that historically, what I learned in my research, historically, Portugal has been ruled by a small number of families, a few dozen families, for centuries, longer than anywhere else in Europe. So it's like a prime example for the premise of the book, that networks rule everything, and once they are in power, it's very hard for them to break, but eventually the system became so skewed that it led to a revolution. So I thought actually that these days it would be better. It's past revolution. I knew that some elite came back, some of the families, some of the industrialists, but I learned here through personal discussions with friends that not that much has actually changed. Now, you would know that much better than I, but that goes to show that even after revolution, those superhubs never can be quite completely disempowered. And actually, I have to say this Barroso example, Manuel Barroso, and I'm butchering your language, I apologize, it's beautiful. It's my first time in Portugal and I'm already completely in love with the country, so I promise I'll learn. If I come back next time, it'll be better. But Barroso, I've known him from events and so forth. He's very nice. He always seemed very dedicated to his job and a dedicated public servant and really into his work. So I was kind of almost a little, I don't know if I would say disappointed, but definitely a little shocked to see that. I had to do a double take. Like, is this real? He's with Goldman Sachs. Is this for real? So it goes to show you it's always the same mechanisms.
quando utiliza essa expressão, é mesmo verdade que ele está na Goldman Sachs? Faz-me perguntar-lhe de novo a questão ética. Há como que uma mancha, algo de mancha que retira credibilidade a uma pessoa que sai de um cargo político como o que Durão Barroso tinha para ingressar na Goldman Sachs. De certa forma, perdemos o respeito ou não? It's a very difficult question because I think it's very hard to say that when you're on the outside. I will say that I cannot think of any superhub who I know or know of who has been in a comparable situation who I consider as very respectable, and I respect his views, like Mervyn King, for instance, the former governor of the Bank of England, who has also been critical of the system, and I think he's had very reasonable views. And then he left the Bank of England and voila, he popped up with Citigroup as a top advisor. So there isn't a single superhub who doesn't seem to do that. And I think for them, do I think they are slightly embarrassed? Probably yes, but the upside is so much greater. And also this lifestyle, even though I do say in one chapter, I point out it's not the glorious life that it may look like from the outside. Like I wouldn't want to trade, and I bet many people here wouldn't either, even for all the money, because you trade in your personal life, your private sphere, you work 24/7. But I think if you have the type of personality, and it's mostly all men, and you thrive on this lifestyle, you thrive on this power trip, and you cease to be the president of the European Commission, and there's no more driver, there's no more staff, there are no more people to admire you, and you have no more influence, I think you do fall into, psychologically, that would probably happen to many people, you fall into this hole, and then comes Goldman Sachs. And I guess it's not just about the money, it's about the prestige, you get flown around in private jets, you keep up that lifestyle. And we had a case in Germany, although he's Swiss, Joseph Ackermann, the head of Deutsche Bank, who, I think he's going on 70 now, if he's not already 70, and he took up a position as this is a very interesting case if you want to do further reading on this. He became the chairman of the Bank of Cyprus. The Bank of Cyprus is, the laundromat for Russian oligarchs. And the main shareholder of this bank is Viktor Vekselberg, who's a Russian oligarch who lives in Switzerland. And one of the main shareholders is Wilbur Ross, who's now the Commerce Secretary. You may have seen him. He's 80 years old. He wears glasses. He's around Donald Trump. He's been friends with Donald Trump. So you have all these people, let's look at this a little further. Joe Ackerman, who used to be the head of Deutsche Bank, that used to be the only bank who lent money to Donald Trump over the last decade or two. You have the Commerce Secretary, he's the largest shareholder. You have this oligarch, the Russian Bank of Cyprus. See how everything's coming together. And I started out on a different note. I wanted to say Joe Ackerman, who had been the CEO of Deutsche Bank for 10 years, which is a long time, very respectable, fell into a black hole, takes up this job which Bloomberg said was beneath him. But then I ended on another note, just as another example of how these networks work. And I circle this back to Trump, because I think there's something probably that authorities will look at a little. I have to be careful what I say, but I'm sure authorities will take a closer look at this. Eu quase que diria que se aplica a expressão follow the money, que o filme Os Homens do Presidente, All the President's Men, popularizou. Follow the money, e encontraremos, a raiz. Referiu que este é um mundo, referiu aqui e diz no livro que este é um mundo principalmente de homens. É, no entanto, uma mulher que entrou nesse mundo, não é super rica, mas está familiarizada com este mundo. Porque é que este mundo é maioritariamente de homens, o mundo dos superhubs, dos super ricos? Yes, that's a network dynamics law that we all know this in layman's terms, like and like attracts, but it's not just with humans, it's the same with biological cells or with, any natural system in the ecology. Those that are similar attract each other, and it gets along, it reduces costs, it increases efficiencies. Men like to work with other white men who are like themselves. They don't have to watch themselves, they can speak shorthand, they understand each other, they have grown up in these networks. It's, the old boys network that comes from schools. And women traditionally are not in these networks. It's hard to become part of these networks.
I mean, I don't have to take myself as an example. There are hardly any women. If I speak or if I attend these conferences, it's mostly all men. At the entry level now, you see more diversity. They made an effort, especially banks, to integrate more women. But the higher you go, the fewer women there are. It's very testosterone-led and it's very aggressive. I think many women leave at their own account because they just can't stand it anymore. Other than that, many of them see that their career is limited. I think you see more women in academia, even though in economics it's also been slightly a problem. It's been in the press recently. So it's harder for women. I mean, surprisingly, we see more women at the top of politics, like Angela Merkel. So that seems to be a bit more meritocratic. But in finance, it's very male, alpha. Yeah, that's one. Vamos ver se Angela Merkel ou Theresa May vão também para a Goldman Sachs quando saírem dos seus cargos. Pergunta da sala, de Inês. O sistema que lhe coloco a ambos, o sistema feudal, nómada e anónimo que descreveram, fez desaparecer a própria possibilidade do poder político democrático? É uma afirmação. O que é que podemos fazer para recuperar este poder político democrático que o sistema feudal começa a engolir, a aglutinar? Francisco Louçã. Bom, é uma pergunta muito vasta e há muitas respostas possíveis, todas elas incompletas, aliás, porque só a experiência pode indicar. Repare, não há nenhuma solução que possa ser definida abstratamente. Todas resultam de políticas e, portanto, da relação de forças. Ganhar tempo, por vezes, é uma virtude, como alguns saberão, é o meu caso, que tenho miopia, há sempre o risco de ver, à medida que os anos passam, ver melhor ao perto e pior ao longe, ou não ver melhor ao longe, e é preciso ver bem ao longe. É conveniente ver bem ao perto também, porque o caminho faz-se caminhando. Ou seja, a política é a relação de forças, e o que se pode fazer para enfrentar o capital financeiro e para enfrentar esta forma de poder começam por ser os passos concretos de resposta possível. No nosso contexto é a União Europeia. Ou seja, é a reestruturação da dívida e a capacidade de resposta, é rejeitar todas as medidas que possam reduzir a nossa soberania ou deformar a nossa capacidade de decisão, ganhar espaço de decisão e antecipar, almofadar e evitar o efeito de contágio de choques externos fortes. Agências de notação, sistema financeiro. Por exemplo, eu creio que uma tragédia portuguesa é o facto de, chegados a 2017, sermos o único país da Europa, reparem, o único país da Europa com o qual nos comparamos, da Europa Ocidental, que entregou 65% dos seus ativos bancários a várias formas de capital externo. Isso é impensável em Inglaterra, impensável em França, impensável em Espanha, impensável em Itália, impensável na Alemanha. Na Alemanha houve uma tragédia porque o principal banco italiano quis comprar o quarto banco alemão. Grande debate político. Nós, exceto a Caixa Geral de Depósitos, temos todos os principais bancos entregues, capital chinês, americano, francês, catalão. Ou seja, o que tem grandes consequências, porque significa que Portugal não se consegue proteger no caso de uma crise financeira. O efeito de contágio é imediato, não temos forma de negociar a emissão de dívida e, portanto, de absorver conflitos que possa haver com o mercado financeiro. Portanto, a minha resposta sobre isso é o que se pode fazer. Tudo tem que se fazer, pode-se fazer muito, depende muito do poder político estritamente, depende do governo e depende da capacidade de, digamos, de, como é que é dizer, num festival internacional de cultura, de combinações governativas que sejam suficientemente fortes para não pôr o país num trilho de destruição, de submissão ou simplesmente de degradação financeira, política e democrática. E acho que isso vai ser essencial. A Europa já teve fortíssimos episódios. Repare, há um ano atrás, entendamos bem, agora está toda a gente muito otimista. Eu acho o otimismo simpaticíssimo. Há um ano atrás, a Hillary Clinton ia ganhar as eleições
os republicanos franceses iam ganhar as eleições e ia correr tudo bem. O referendo britânico ia ser ganho pelo David Cameron, o referendo italiano ia ser ganho pelo Renzi, tudo ia correr bem, não era? Há um ano atrás tudo ia correr bem, tudo o que podia correr mal, correu mal. Tudo. Em França correu bem. Não, em França correu pessimamente. Nós temos um Palerma de um Napoleão Bonaparte a fingir que... A alternativa não era famosa. Mas a alternativa foi criada por todos os partidos que se desfizeram. Não, os outros partidos se desfizeram. Quer dizer, podemos agradecer ao Hollande ter ganho com uma maioria absolutamente confortável e ter saído como o presidente mais detestado. Mas isso foi o Hollande que fez, não é verdade? Não é culpa da Marine Le Pen. A Marine Le Pen aproveitou o buraco. E os outros aproveitaram o buraco. Mas entendamos bem, o colapso do sistema político francês é por causa do Sarkozy, por causa do Hollande, por causa da sua incompreensão dos problemas europeus, e depois, quer dizer, nós festejamos um homem que acha que a pose faz o monge, não é? Bom, e não faz, e não vai fazer, e não há nenhuma forma da pose, a pompa e esta prosápia fazer alguma coisa pela Europa, mas enfim, essa é uma questão um bocadinho diferente da que nós temos. Ou seja, tudo correu mal porque o sistema político não foi capaz de responder. Portanto, a minha resposta à pergunta direta é preciso que haja força governativa suficiente para poder travar as aventuras europeias que caminham no mesmo sentido e para que possam ganhar margem de manobra para que Portugal se possa proteger à nossa escala, prudentemente, mas que nos possa proteger de riscos financeiros e destas bolhas e, portanto, destas pressões que nos desagregam e que nos fazem perder a capacidade de sermos comunidade. I would say, for starters, we need to take the money out of politics, which in the US is much worse than, for instance, in Germany. Then I think we need to curb lobbyism, which now under Donald Trump is going completely amok. You know, lobbyists writing the laws directly, putting them on the table of politicians. I think we need a more distributive tax system, especially in the United States, where we have some of the greatest inequality. If that is not changed, inequality is set to get much worse. And I also think we need more diversity. You know, we need more women on boards, we need more minorities, because the fact that it's all white old men, no offense, and yes, also in Donald Trump's government, that is what makes system unstable. If you, for instance, look at the ecology and you said everything was the same tree, do you think that would make the environment more stable or not? No, of course, it's diversity that makes system more stable, and I think that is one of the key points that I learned in my research, is that we need for the politicians to proactively integrate minorities, and in the end, I say we're all nodes in the system. We don't have the same power as Superhubs, obviously, but we all together have power on our politicians, which we must exercise because they have power on Superhubs, because otherwise the system is not going to change. Olhando o que aconteceu depois da crise do subprime, desta crise que começou em 2007, 2008 e que se arrastou até há pouco tempo, e vendo que se calhar não mudou muita coisa, as liberdades da finança de alto risco continuam as mesmas, a cooptação de pessoas relevantes da política para as empresas privadas continua. Pergunto-lhe se a crise mudou alguma coisa no poder das Superhubs, se a crise e os mecanismos da justiça alteraram algo no que é o comportamento destes super ricos e das suas influências tantas vezes na sombra. No, I think it made it worse, because if you look at banks, they're even bigger than they were before the crisis, even though everybody knew and said, oh, banks have to be made smaller so that when something goes wrong, the taxpayer doesn't have to pay for it. What happened? No, they're bigger. That makes the people at the top more powerful. Like I mentioned, George Soros, the Superhubs are all richer now because they gained by far the most from quantitative easing after the crisis. After the crisis, investment opportunities came up who only people with sufficient capital could take advantage of. Or, you know, apart from the 1%, the few percent who actually did have shares were invested in the stock market, which is not the largest part of the population, generally speaking. So I think things have become even more concentrated.
Technically, globalization has become even more intertwined. Technical progress, digitization, everything is more interconnected than 10 years ago even. So I think we're in a more dangerous situation than we were before. Viva a Obrigada. manifestação livre. Há uma outra pergunta do público que eu vos coloco. What about Bitcoin? Então, o que é a Bitcoin que tem estado nas notícias porque, estranhamente, está a perder valor de forma acentuada? A Bitcoin é outro sinal deste estranho mundo em que vivemos hoje? Pergunto-vos a ambos. Aparentemente está a revelar a sua fragilidade, a mostrar que não terá o valor nem nada que se pareça que atualmente tem fixado, mas o que é que diz sobre a Bitcoin, Francisco Louçã? Eu acho a Bitcoin um perigo. É uma moeda cujo valor é fictício, registado a partir de uma especulação sobre uma valorização artificial e que não tem nenhuma entidade pública que responda por ela. E com a fragilidade do sistema financeiro, queria dizer mais uma palavra sobre isso, concordando aliás com o que foi dito, a inexistência total de regras e de limites é a situação pura do perigo no mundo de hoje. É por isso, naturalmente, que é utilizada por circuitos sombra, digamos assim. E creio que não, enfim, acho que é totalmente irrecomendável que o sistema monetário se baseie em âncoras de referência que não possam ter uma resposta política, que não haja uma entidade política que responda por elas. Por isso, eu acho que a moeda deve estar vinculada a bancos centrais e deve estar vinculada a bancos centrais que estejam vinculados ao poder democrático. Razão pelo qual, aliás, acho muito contestável a ideia da independência dos bancos centrais, que é uma ideia moderna do neoliberalismo. Mas queria dizer uma palavra sobre o aumento dos riscos, porque estou totalmente de acordo com isto. Façamos a comparação entre a grande crise de 1929 e a grande crise de 2007-2008. Qual foi o efeito de 1929? Foi um enorme recuo do liberalismo e um acentuar das políticas rooseveltianas, New Deal, keynesianas em algum sentido, ou seja, controle do sistema financeiro, fim do padrão ouro, possibilidade de autonomia monetária dos Estados e controle dos sistemas fiscais, incluindo, para combater a desigualdade, a célebre taxa marginal máxima de acima de 90% do Roosevelt. Portanto, um avanço das políticas de controle público para proteger as economias da destruição que a crise provocava. Qual foi o efeito da crise de 2007? Exatamente o contrário. Em vez do recuo do liberalismo, o avanço do neoliberalismo. Em vez do controle do sistema financeiro, novas formas de desregulação do setor financeiro. O Donald Trump anuncia a possibilidade de alterar, ainda não se sabe como, a lei Dodd-Frank, que de uma forma muito modesta e muito confusa, aliás, foi a primeira tentativa com o Obama de algum controle sobre o sistema financeiro. Bancos maiores, foi dito, e é inteiramente verdade. O quantitative easing, que tendo o efeito de que nós beneficiamos, há algum alívio sobre as taxas de juros na Europa, o resultado, na verdade, é uma enorme transferência de riqueza para os detentores de património financeiro. Foi quem verdadeiramente beneficiou do quantitative easing, não foi o investimento, porque o investimento é medíocre, foi a acumulação de riqueza que aumentou o valor das ações e dos patrimónios de títulos financeiros. E, portanto, quem tinha muito passou a ter muito mais. O que quer dizer que o controle sobre o sistema financeiro, a possibilidade de evitar riscos extremos, é menor. Agora, bolha especulativa imobiliária na China, crise financeira na Itália, riscos dos bancos em Espanha, possibilidade de perturbações em função do Brexit, todos os sinais indicam que hoje vivemos um mundo de maiores riscos. E, portanto, em vez de fantasias sobre que nos próximos 5 anos vamos ter 3% de crescimento, ou, enfim, já ouvi mais, era muito mais inteligente da parte dos sistemas políticos evitarem efeitos de contaminação, protegerem, terem regulações claras que evitam que a finança sombra seja maior do que o próprio sistema bancário e, aliás, seja a outra face da moeda do sistema bancário. E, portanto, é isso que nós
precisamos, em vez desta espiral de captação do sistema político pelo sistema financeiro, porque o exemplo da Goldman Sachs, o Durão Barroso, são meros exemplos, porque na verdade é um sistema que absorve e que se torna absolutamente determinante, como foi na história portuguesa com o Espírito Santo no governo, não é? Com os ministros do BES no governo, até há poucos anos atrás, e como é à escala internacional. Portanto, nós vivemos um mundo de perigo. A financiarização é o perigo número 1 do sistema democrático mundial, e acho que é contra ele que é preciso que essa democracia possa renascer. Sandra, perguntava-lhe sobre a Bitcoin ainda. Tem alguma possibilidade de sucesso esta moeda, que atualmente está a tê-lo, apesar de em decréscimo? Well, I do understand the merits of the idea in theory, but I do not trust internet currencies because, and I touch on it in the book, that, electrical grid networks that are based on the electricity system, and based on the internet, they are just prone to fraud. And if you have no authorities like a central bank, and God knows there's enough reason to be critical of central banks already, but without central banks, it's like, for lack of better alternatives, it's the least bad thing to have. But if you have no authority, like imagine you put all your savings in this imaginary account and then it's gone. We have had Bitcoin or similar currency fraud cases. I totally don't believe in it. I don't think it's safe. I think it invites fraud. It's a nice idea in theory. And then look at the, if you look at the, banks don't really like that. And so Jamie Dimon, the CEO of JP Morgan last week said, cryptocurrencies are bullshit and I would fire anybody who deals in them, and whoop, the stock market price, it's dove. So, and this is another argument that I make in the book with everything, digital stuff and robots and everything. At the end, it's people who decide what gets funded, people who decide how it's being operated. So everything in the end comes down to people. So I'd rather put my faith in a Mario Draghi than an unknown and unknowable entity as someone on the internet. Estamos a acabar esta conversa que foi motivada pelo díptico Força, Riqueza e por Camões, pelo soneto 178, mas também nos Lusíadas, no final do canto 8º, aqui temos amplas referências aos malefícios do dinheiro, ao vil metal. Quanto no rico, assim como no pobre, pode o vil interesse e sede amiga do dinheiro que a todos nos obriga. E depois Camões dá 3 exemplos de como o dinheiro e a cobiça corrompem os homens, como o rei de Trácia que assassinou Polidoro, ou a prisão de Danae para não ter descendência, ou Tarpeia que trai Roma, tudo por causa do dinheiro. O dinheiro que é vil, mas que todos precisamos e queremos. Pergunto-vos, a terminar, o dinheiro compra tudo, Sandra Navidi? No, of course not. Different people are motivated by different things. I think even Superhubs, the super richest, aren't necessarily motivated by the money. For them, it's more of a status symbol, a sign of their success. You would want your banker probably to be somewhat motivated by money, because if you give them your money, you want your banker to make more of it. I personally am not motivated by money. I'm motivated with working with interesting people and on interesting things. I think to have a certain level to be able to pay for necessities is crucial, but anything after that doesn't make people happy. And I can tell you, if it makes you feel better, that I've seen a lot of rich people who've been super miserable, and looking at their lifestyle, I don't envy them and I don't want it. Que alegria. O dinheiro compra tudo, Francisco Louçã. Há uma história muito curiosa de um homem, de um psicólogo, Daniel Kahneman, que aliás ganhou o Prémio Nobel da Economia. Não é muito comum um psicólogo ganhar um Prémio Nobel da Economia, mas conta uma história fantástica, que é que ele trabalhava num edifício ao lado do edifício dos economistas, que lhe diziam precisamente isso: o dinheiro compra tudo, a racionalidade é procurarmos ter cada vez mais acumulação é dinheiro, evidentemente. E ele olhava para aquilo e dizia: eu sou psicólogo, mas as pessoas não são assim. E chamou a essa espécie os econes.
Os econes seriam pessoas que não seriam bem pessoas, seres humanos, mas que se comportariam segundo os padrões desta teoria e essa ideia de que o dinheiro compra tudo. Porquê é que ele achava que os econes não são os seres humanos? Porque nós, seres humanos, somos muito mais interessantes. O dinheiro compra muita coisa, claro. Se eu não tivesse dinheiro para a gasolina, não chegava aqui. Mas há muitas outras formas de relação humana que são relações cooperativas, são relações intuitivas, são relações emocionais, que não são mediadas pelo dinheiro, que não têm nenhuma motivação do dinheiro e que têm precisamente a ver com a forma como as sociedades se coordenam, como aprendem entre si, como comunicam entre si. Lamento muito, mas ter um filho não é um investimento. Não é um investimento, não tem uma taxa de rentabilidade interna. Portanto, não é assim que se mede ter um filho, não é assim que medimos a relação com os nossos pais, não é assim que medimos os nossos amores, não há uma taxa de rentabilidade interna como nas PPPs, não é? E nas autoestradas, quando se negocia com o Grupo Mel. Portanto, são mas permita-me, pode-se comprar um filho. É uma frase feia, mas tem acontecido. Acho que vai dar mau resultado. Mas enfim, muito obrigado pelo convite. Bom, força, riqueza, a terminar esta ideia de que riqueza, mas não tanto, e eu pedi à Sandra Navidi que nos lesse o soneto que deu mote a este encontro em inglês, na tradução de Richard Zenit, um livro editado há alguns anos e que apreciamos, leva Camões a uma língua que é maioritária. Dá-nos esse gosto de ouvirmos a poesia de Camões, o soneto de Camões, lido por si, Sandra Navidi. Well, thank you for asking me. I don't know if I'm more relieved that I don't have to read it in Portuguese, so you don't have to listen to me speak in Portuguese, or for my own benefit, but it's my honor. Thank you. Time swallows the year, the month, the hour. Power, art, skill, and valor. Time puts an end to fame and wealth. Time mourns the loss of time itself. Time seeks and crushes every haven of thankfulness and callousness, but it cannot end my sorrow, lady, as long as you won't let it end. Time makes the brightest day go dark, and the gladdest pleasure sad with tears. It turns the storm into balmy weather. But time, I know, will never soften your diamond heart, the source of my hope and its pain and its pleasure. Thank you. Obrigada. Sandra Navidi e Francisco Louçã, no Festival Internacional de Cultura. A todos, muito obrigado por terem aqui estado.